Economia é com ela, Juliana Rosa. Na verdade, hoje economia é com o Copom, né? Vamos abrir mão dessa titularidade aí, dessa propriedade. Mas, Juliana, e aí, hein? O que você pode contar? Só vamos saber à noite, né? Hoje nós ainda não sabemos nada sobre os juros, se vai ser 0,25. Ontem eu te desafiei a apostar no Jornal da Band. Você falou meio ponto, não como algo que você achou que fosse dar, mas como algo que você queria, obviamente, queria até mais, se fosse possível. Mas o que você tem para falar com a gente sobre taxa de juros, Juliana Rosa? Brincadeira, né? O Ineg me colocou numa saia justa ali. Eu, por mim, podia cair muito mais, né? A questão é o espaço realmente que a gente tem. Boa tarde, Ineg, Débora, boa tarde para o nosso ouvinte. A questão é essa, né, Ineg? Acho que vale sim a discussão entre se é meio ponto percentual, já que a maioria hoje, inclusive, do mercado financeiro vê espaço para um corte de meio ponto percentual da taxa Selic hoje, e uma decisão que é da minoria, inclusive dentro do próprio mercado financeiro, que o espaço é de apenas 0,25 ponto percentual. A gente tem aí um debate que é importante e válido, né? E isso não desmerece de forma nenhuma a importância hoje que se dá ao controle da inflação. A gente sabe que descontrole da inflação é a pior coisa que pode existir para o crescimento e, inclusive, para proteger a renda dos mais pobres. Mas essa discussão, já que todo mundo quase acha, e a última pesquisa agora de manhã no mercado financeiro mostra que mais de 70% vê tecnicamente espaço para cortar meio ponto percentual, mas a maioria acha que vai ter um corte de 0,25, menorzinho, porque o Banco Central tem hoje uma composição muito conservadora. E no último documento, que foi a ata da última reunião, ele falou várias vezes a palavra cautela, várias vezes a palavra parcimônia, dando a entender que ele quer começar bem devagarzinho o processo de queda de juros. Eu queria colocar 2 pontos, Eneg. Um é que o Banco Central diz que precisa cortar os juros devagar porque a inflação dos chamados serviços está diminuindo de forma muito lenta. Então, consumo ali do dia a dia que normalmente não precisa de crédito e que pode ter a ver com o aumento da proteção social, do Bolsa Família, porque as camadas mais pobres da população, tudo que recebe gasta. Então, o aumento da proteção social pode ajudar a explicar, segundo os especialistas, um consumo maior de coisas do dia a dia, ali, cabeleireiro, salão de beleza, ali, tal coisa que se acaba usando ali no dia a dia e que está tendo um consumo menor, uma inflação menor, mas que está cedendo bem devagar. E a outra questão que o Banco Central tem colocado é o desemprego. O desemprego ficou muito baixo, né? Está em 8% na semana passada. Agora é bom lembrar, Moineg, que se houvesse um número grande de pessoas procurando trabalho, a taxa de desemprego estaria na casa dos 12%. Ou seja, parece que 8% é porque está todo mundo muito bem, obrigado, só que não, né? Porque muita gente está recebendo programa social e não está buscando emprego. É claro que isso atrapalha um pouco na queda da inflação, porque você tem menos mão de obra disponível para poder trabalhar, então você acaba tendo que oferecer salários maiores para poder conseguir a mão de obra que você precisa. Mas o que os economistas têm me dito, inclusive ortodoxos, é que eles não veem, pelo menos no curto prazo, claro, né, essa questão como algo que pode pressionar a inflação, algo que vai evitar o processo de queda da inflação que já está acontecendo. Enfim, são vários debates, são vários detalhes, né, que a gente vai ver. Interessante vai ser a gente entender, né, como é que eles vão explicar essas questões, porque são as questões principais ali que eles vão colocar, e o que vai pesar mais nessa balança para poder decidir pelo corte de meio ponto ou o corte de 0,25. E o interessante, que a gente estava conversando ontem, né, Eneg, é que como é a primeira reunião com os 2 diretores indicados pelo presidente Lula para fazer parte da decisão, todo mundo também está querendo olhar como é que os diretores do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que são de áreas mais técnicas, de supervisão bancária, de organização do sistema financeiro, diretores que estão mais olhando o aspecto amplo, né, não estão tão mergulhados ali no detalhe da política monetária, normalmente eles seguem
o voto do presidente do Banco Central. Mas como agora temos 2 diretores novos e um dos diretores, Gabriel Galípolo, já é hoje visto como substituto do atual presidente Campos Neto, o quanto também que os diretores podem olhar também essa discussão, avaliando como é que o futuro provável presidente do Banco Central vê essa discussão toda. Então tem vários detalhezinhos, né, que vai ser interessante para o povo aí que fica catando os detalhes, né, entender até onde pode ir a queda de juros no Brasil. Excelente, economia é com a senhora Juliana Rosa. Nós só vamos saber então, portanto, à noite o número e amanhã a gente volta para fazer um balanço. Lembrando que o número sai hoje, mas terça-feira que vem saem as explicações, né, Juliana? A ata, que ela dá uma sinalização, é a bússola, é a ata, né? O mercado precisa da ata, não é só o número, né? Que hoje já sai um comunicado, como se fosse uma mini ata. Já eu lembro que antigamente, né, isso é dessa época, né, que eu também sou, que eu não sou tão jovem, mas quando eu comecei a cobrir a economia, saía a decisão dos juros e saía só duas linhas, assim, né? Decidimos manter por tantos votos, foi unânime, não foi, acabou, né? Agora, foi desde o Ilan Goldfein, foi presidente do Banco Central da época do Temer, né, que ele começou a divulgar uma explicação que tem hoje 4, 5 parágrafos. Então acaba que esse comunicado virou também uma espécie de mini ata, já trazendo um pouco de informação. E depois vem a ata. Caramba, tá bom. Então é isso aí, hoje teremos número novo no Banco Central, taxa de juros Selic, vamos ver o que sai. Valeu, Juliana Rosa, economia com você, beijo! Qual é a sua aposta, Neg? A minha aposta é 0,25. Você é muito conservador. Eu sempre fui muito conservador. Veja, não é o meu desejo, mas é a minha aposta. Então tá, ontem eu falei do meu desejo, então tá bom. Valeu, Ju. Um beijo. Beijo. Agora 12h45.